E um caso curioso de livros, né, tipo de coleções de livros, é a ultra clássica Enciclopédia Barça, que é essa aqui, sem as amigas, né? A Barça original vão a 16 volumes, nessa versão aqui, que é de 1987, muito tempo atrás, e até poucos anos, se talvez até atualmente você consiga. A Barça continua sendo publicada em versão digital, sim, em versão em papel, pouquíssimos anos atrás ainda era publicado, por incrível que pareça. Não tão por incrível que pareça, porque há razões para você ainda comprar uma edição dessa enciclopédia. Ela é muito conhecida. Na verdade, a Barça é uma versão tropicalizada da enciclopédia britânica. É isso, né? O nome, porque se chama Barça, tem a ver com o sobrenome dos editores, né? Coisas meio pitorescas. Mas a enciclopédia Barça, essa aqui em particular, eu comprei num sebo, obviamente, quase obviamente, eu tenho idade para ter comprado ela nova, mas não foi o caso. Quando eu era criança, era uma coisa caríssima, era um sonho irrealizável de boa parte dos meus colegas da escola, colégio e tal. Mas eu comprei numa fenda do tempo, no momento em que se acreditava, há poucos anos atrás inclusive, que se acreditava que com a internet, enciclopédias seriam coisas completamente inúteis, que só ocupariam espaço em casa. Na verdade, não ocupam muito espaço, ocupam um espaço um pouco maior que um computador de mesa. As pessoas acreditavam nisso e começaram a ser essas enciclopédias vendidas a preço de banana em fim de feira. Tanto que eu comprei, me lembro, ela foi comprada por R$ 30. A época que deve valer hoje R$ 60 no máximo. Com 100% de inflação, passados poucos anos. Mas o caso é que de lá para cá, aparentemente, o público, os sebos, repensaram a coisa. Você não vai encontrar uma Barça inteira, mesmo de 1987, por um preço tão baixo. Encontrar, sei lá, R$ 200, R$ 300, mais ou menos assim. Por que foi repensado isso? Aparentemente, existem razões para isso. As informações que você tem na Barça, elas são confiáveis. É uma enciclopédia que passou por inúmeras edições. Se existiam erros, eles foram corrigidos. Não é o caso de internet, que dependendo você vai se dar mal procurando informações no primeiro site e encontrar, ou mesmo na Wikipédia. Então, só essa já é uma boa razão. A outra coisa, para ver assim, que muito do conteúdo dessas enciclopédias não mudou. Assim, mitocôndria continua sendo mitocôndria. Não é porque estamos em 2024 que isso sofreu alteração. A própria ideia de enciclopédia, ela também é atraente. Alguns, alguns escritores, eles gostavam muito de enciclopédia. Por exemplo, para falar aqui de pelo menos três, o Carlos Drummond de Andrade, ele mesmo comentava que o conhecimento que ele tinha, a formação dele, era enciclopédica. Ele lia erraticamente sobre qualquer assunto. O Paulo Leminski, que é um poeta curitibano, aqui do Paraná, ele consta, né, segundo dizem, né, que ele teria lido a Barça umas duas vezes. E é super agradável, realmente, a leitura da Barça, do ponto de vista da leitura. Por quê? Entre outros detalhes, assim, você está lendo, no caso aqui, qualquer página, você está lendo sobre imprensa. Se você está lendo sobre imprensa, interessado no assunto, como surgiu a imprensa e tal, você vai, se você está lendo sobre isso na internet, no computador, vai sair assuntos relacionados com a imprensa, mais de coisas próximas àquele assunto. Na Barça, não. Numa enciclopédia, como é por ordem alfabética, você vai ler sobre indução e depois vai aparecer indústria. E o nome de uma pessoa é um projeto mirabolante, né? É uma ideia muito curiosa. Por isso que algumas pessoas se referem a outras como, possui um conhecimento enciclopédico, ela sabe de tudo quanto é assunto.
Não é uma coisa para especialistas. Não é diferente do que você tem na internet, diferente do que é o meio acadêmico, por exemplo. É muito interessante para pessoas curiosas, principalmente talvez para pessoas muito curiosas. É, e além de visualmente também serem atraentes. Essas enciclopédias elas eram vendidas, as crianças adoravam, por exemplo, no caso aqui, 1987. Boa parte dos verbetes não são ilustrados. Alguns são em preto e branco. E alguns têm lâminas. Por exemplo, quando o assunto são besouros, no caso aqui. É óbvio, né, que não são todos os besouros do mundo, mas é encantadora a leitura, é muito interessante. De modo que, por essas e talvez até algumas outras razões, existe espaço. E é isso que explica porque a Enciclopédia Barça e a Mirador também. A Mirador já como se fosse estudantes de ensino médio ou mais. Ela é menos atraente do ponto de vista visual. Mas a Barça é o caso clássico e por isso que ainda voltou a custar um pouco mais caro, né? Bem mais caro do que quando, no meu caso, comprei essa edição de 1987 ainda.